E aí galera, olha o Teoria da Inspiração de Isolamento chegando aí. Você sabia que nem sempre tudo na vida é óbvio? Curte aí. Estamos de volta, como vocês sabem, muita gente gravando os vídeos de casa, nós também, período de isolamento. E eu já começo esse vídeo pedindo para você curtir esse canal, ajudar a compartilhar, compartilha você que tem grupos de WhatsApp de adolescentes, jovens, de amigos, de colegas de universidade, de colégio. Compartilha nos grupos e fala, olha, Teoria da Inspiração aí falando sobre filme. E hoje nós vamos falar aí de um filme que saiu, que causou várias interpretações, muita gente falando. E a realidade é que ficou muita gente falando pra mim assim: Alexandre, grava sobre esse filme. Alexandre, esse filme O Poço tem tudo a ver com o canal Teoria da Inspiração. Você não vai falar sobre o filme O Poço, não. A gente quer ouvir sua opinião sobre o filme O Poço. Você acredita que muita gente pediu a minha opinião sobre o filme O Poço? Ok, chegou a hora de falar sobre o filme O Poço. Existem três classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. O poço? É, o poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer O que vamos comer? as sobras das pessoas de cima. Lembrando que esse vídeo tem spoilers. Se você não assistiu ainda o filme, vai lá assistir e aí você volta aqui pra gente poder comentar. Let's go. O filme Poço conta a história do Goreng, personagem que vai parar num poço, que é uma plataforma. No final do filme é revelado que são 333 andares, 2 pessoas por andares, e totaliza ali 666 pessoas. O que já dá um indício que esse filme é um filme que está cheio de referências bíblicas. E a jornada do Goreng é a jornada que ele vai parar nesse poço, e ele então vai enfrentar os desafios de, em cada momento, ele acordar num andar diferente, lidar com a comida que desce de uma plataforma que vem do andar 0 e as regras que são estabelecidas, que são, essa comida tem que servir para todo mundo, então ele já pega a comida que alguém já comeu, e então ele pega o resto que os outros andares em cima dele comeram, e você entende as regras daquele mundo, e a partir daí então você é envolvido na trama de onde ele está e aonde ele precisa chegar para que a trama desenvolva. O que eu vi de inspirado no filme O Poço? Que ali tudo é uma grande simbologia. O filme é um grande símbolo, então nada daquilo é real, mas é um símbolo que está querendo passar uma mensagem e você pode interpretar várias mensagens. Portanto, são interpretações que o filme permite. E a pergunta é, qual que é a interpretação do Teoria da Inspiração? E o meu tema sobre o filme O Poço é simples e direto. Para mim, o filme O Poço é uma parábola da vida real, ou uma parábola da vida. E aí eu apresento meus argumentos para vocês. Primeiro porque quando eu enxergo o poço, pra mim aquilo ali é a vida. Quando eu vejo ali o Goreng, que é o personagem principal, é o ser humano que chega na existência e ele vai lidar com as fases da existência. E para mim, cada um dos personagens que passam pela vida do Goreng e as situações que ele enfrenta são claras fases da vida do ser humano ao longo da sua jornada. Por exemplo, a primeira fase da vida do Goreng, que é quando ele chega no poço. E aí ele vai ter como companheiro ali, nessa primeira fase, aquele personagem que fala muito Óbvio. que é o personagem do Trimagasi. Quando os dois estão ali, eu vejo como a parábola da vida, porque em cada momento ele vai estar em andares diferentes, e aí pra mim, ele não escolhe isso, ele não sabe qual que é, quando termina um ciclo e começa outro, que é de um mês, dentro das regras do filme, ele não sabe qual que é o andar que ele vai parar, ele não sabe, são coisas que estão acima da capacidade dele de gestão. Eu enxergo que é muito parecido com a vida, no sentido assim, que a gente na vida, a gente não escolhe viver, e a gente não escolhe o que vem pela frente. Essa situação mesmo que a gente está vivendo agora, desse tempo, né? Esse vídeo está sendo gravado em 2020, onde a gente está tendo a pandemia do Covid-19, e as circunstâncias que estão vindo, a gente não escolhe elas, a gente tem que enfrentá-las. O Trimagasi, na minha perspectiva, é aquela fase da vida, e ele simboliza, então isso tudo é símbolo,
é o símbolo da primeira fase da vida ou da fase de aprendizado da vida, quando a gente tem que aprender as regras da existência, regras desse mundo onde a gente vive. Perceba que esse mundo onde a gente existe, perceba que a nossa existência está cheia de regras que estão aí e que não perguntaram a nossa opinião. Mesmo que a gente goste ou não goste, essas regras estão aí. A gente encontra pessoas que já se adaptaram e a gente acaba aprendendo como lidar com essas regras. É a fase do discipulado, do aprendizado e de entendermos esse mundo onde a gente existe. Logo depois, quando ele vai descobrindo as regras daquele mundo, ele continua com o Trimagasi num outro andar, só que ele passa por uns perrengues. Eu vejo essa segunda fase como uma segunda fase que envolve frustração, que é muito comum na vida do ser humano também, quando a gente começa a se deparar, a gente vai crescendo e a gente vai se frustrando com as coisas à medida que ela vai caminhando. Na terceira fase, ele vai parar num andar, ele encontra uma personagem que é a Imogiri, e a Imogiri é uma pessoa extremamente focada, que ela chega lá com um desejo de mudar aquele lugar. E ali eu vejo uma coisa que vai despertando no Goreng, que ele vai sendo influenciado, mesmo que no primeiro momento ele não queira, ele não está, ele não se importa, mas a ideia, o idealismo daquela mulher acaba mexendo com os princípios do Goreng de forma que ele acaba sendo influenciado. Eu chamaria essa fase da vocação, da descoberta. E ali naquele momento ele descobre o porquê que ele está ali naquele poço. Até então ele está ali querendo cumprir a jornada. Às vezes a gente está nessa existência, parábola da vida, só para cumprir tabela, ir viver até o final dessa vida. Quando ele está com a Imogiri, é que ele descobre uma vocação, um sentido, algo que o motive a estar ali naquela existência. Evidentemente que dentro do filme aquela história está sendo contada, mas eu enxergo como parábola da vida nessa perspectiva, que agora ele descobre quando ela quer ali mudar o poço, quando ela quer fazer com que todo mundo, a comida que desce seja distribuída e dê para chegar para todo mundo, ela tem uma ideologia que ela acha, faz umas contas e até ela se frustra com isso aí também, quando ela percebe que não é suficiente as contas que ela fez, mas a ideologia dela alcança o coração do Goreng, e eu falo que essa é a fase da vida dele, ou a fase do ser humano, quando você descobre a sua vocação existencial, quando algo te convence, quando algo te faz ter uma missão e um foco. E eu acredito que a outra fase que o filme O Poço faz referência é quando ele encontra com o Bharat, e o Bharat para mim representa aquela fase da vida em que a pessoa está mais experiente também, que envolve coragem, e depois de você perceber a vocação, você sai em missão. E quando ele vê o Bharat querendo romper com tudo aquilo, sendo corajoso de saltar, de acreditar em coisas que estão para além, até um pouco metafísica, e aquilo atinge ele finalmente tendo ciência da sua vocação, e também já vendo que aquilo precisava ser, que alguma coisa precisava acontecer, ele toma coragem para cumprir a missão. A vocação empurra ele para a missão. E aí a mensagem final do filme, quando ele se encontra com o Trimagasi, e aí o pessoal acha que ele morreu. Ali para mim é a sensação do dever cumprido. Quando ele encontra o Trimagasi e a conversa que eles têm, é uma conversa onde ele se encontra como se ele tivesse realizado a sua missão. E aí a aplicação que eu vejo, que é a teoria da inspiração, a pergunta que eu deixo pra gente pensar aqui sobre o filme O Poço é: você está só vivendo, esperando chegar ao final da sua existência, ou você está procurando realmente entender o porquê que você está aqui e cumprir a sua missão aqui nesse mundo e chegar ao final da sua existência, ter aquela sensação do dever cumprido? Mandar uma mensagem com a sua existência, mostrar que você não está aqui por acaso, que essa existência, que essa grande existência, que a vida nossa não é algo por acaso. E evidentemente que o filme, como não tem perspectiva nenhuma cristã, ele está ali narrando na perspectiva dele. Agora, eu com a minha perspectiva cristã, eu vejo que isso tudo tem a ver, porque se eu enxergar minha vida apenas como uma existência comum, seja que fase for, sobrevivendo para chegar até o final da minha vida, e isso, se eu percebo que é uma missão eu estar aqui nesse poço chamado vida, e que a minha existência é realmente procurar uma forma de impactar o mundo onde eu estou, com uma mensagem. Que mensagem é essa que eu tenho que levar para pessoas, a ponto de que essa mensagem seja tão importante a ponto de eu entregar minha vida para que essa mensagem chegue?
E isso pra mim é entender a razão da existência. E entender a razão da existência pra mim faz todo sentido de enxergar o poço como parábola da vida. Quando você chega no final e fala assim, poxa, com a minha mensagem, talvez os inocentes, que é o símbolo da criança, que faz símbolo, né, ou não, literal, a mensagem foi passada, a mensagem chegou. Portanto, que a gente possa viver de fato nossa história, nossa existência, não vivendo os dias, mas de fato entendendo que a gente tem uma razão de estar aqui. E eu digo pra você, essa é a perspectiva do filme O Poço que mais me chama a atenção. A gente não está aqui por acaso. E as fases da vida da gente são experiências que a gente vai acumulando, fases que vão trazendo para nós. Para quê? Para que a gente possa, de fato, com as informações que a gente tem, dentro daquilo que a gente enxerga ao nosso redor, que a gente percebe aquilo precisa ser melhorado, a gente comunicar a mensagem. Qual é a mensagem para mim mais importante da existência humana? A mensagem de que existe a necessidade do ser humano de entender a sua natureza caída, buscar arrependimento em Jesus Cristo e, através de Jesus, de fato, chegar à redenção. E muitos ao longo da história se sacrificaram para que essa mensagem chegasse aos corações, tentando romper com o status quo do sistema, da existência caída, que são seres humanos que apenas existem por existir. A gente existe por uma razão, e a razão é glorificar a Deus. E é isso que eu gostaria de deixar de teoria de inspiração para nós aqui, pensando no filme do Poço. É teoria de inspiração mesmo. E eu pergunto para você, viu? Entendeu? A minha perspectiva é diferente? Eu queria falar alguma coisa diferente de todo mundo falou. Eu não queria ser óbvio, falar alguma coisa que fosse diferente. E portanto, meus queridos caramujos, essa é a teoria da inspiração da vez. E, como diria o nome Tony Stark, com vocês, 3000. Valeu!